Hello everyone, my name is Marcelo Prado and this is my channel. Today I'm going to run 10 kilometers and I'm gonna teach you 10 steps to begin your English. So let's begin with the 10 things that you need to learn. I will speak in English now for you to understand me better, ok? Bom, então este canal é para você que é meu estudante, né? E para você também que não é, que quer vir a ser, só se inscreve e me segue. Mas vamos lá então. Essa é a primeira coisa que você precisa saber para poder aprender a falar inglês. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Porque é o seguinte, eu não quero fazer uma aula longa, que ninguém aprende nada, ninguém entende nada. Então a gente vai fazer o seguinte. Bom, em cada vídeo que eu postar, eu vou postar 10 coisas que vocês precisam aprender. Ou seja, como hoje eu vou correr 10 quilômetros, então eu vou ensinar 10 coisas para vocês. E eu preciso que vocês dominem, decorem, aprendam, pratiquem, revisem essas 10 coisas que eu vou ensinar para vocês. Tem alguns vídeos meus atrás que eu tentei ensinar essas coisas, só que eu acho que os vídeos ficaram longos, então as pessoas não têm muita paciência para poder assistir vídeo longo, entendeu? Então eu decidi, a cada vídeo, vocês precisam aprender as 10 coisas que eu vou ensinar para vocês. De 10 em 10, daqui a pouco vocês vão estar falando. Bom, então hoje vocês vão aprender as 10 classes gramaticais. Número 1, artigo. Bom, o artigo são letrinhas que ficam na frente de um nome, definindo este nome, se ele é homem ou mulher, se é feminino, se é masculino, ou se é um sozinho, ou se é mais de um. Então o que o artigo faz? Ele define um nome. Exemplo, a bicicleta. Ou uma bicicleta. Em inglês, the bike. A bike, uma bicicleta. Dessa forma eu quero que você aprenda essas duas frases. The bike e a bike. Classe gramatical número 2. Substantivos. Substantivos é só você lembrar de nomes. Nomes de coisas que têm substância, que a gente pode tocar. Exemplo, bicicleta. Então aprenda a palavra bicicleta. Em inglês, bike. Classe gramatical número 3. Adjetivos. Um adjetivo é como um espelho mágico que reflete as características dos nomes. Ou seja, bicicleta velha. Então, velha é um adjetivo. Ou bicicleta nova, bicicleta feia, bicicleta branca. Nova, feia e branca são características da bicicleta. Sendo assim, são adjetivos. No inglês, as características sempre vêm antes do nome. Nós já aprendemos como é que fala bicicleta em inglês, né? Que seria bike. Vamos então aprender a falar bicicleta branca. Ao invés de você falar bike white, então você vai falar white bike. Regra, o adjetivo odeia ficar para trás, ele sempre gosta de ser o primeiro. Ele quer mostrar a característica antes, ele vem antes. No inglês ele sempre vai vir antes. Quarta classe gramatical. Quinta classe gramatical. Verbos. Os verbos é tudo que indica ação. Para você não esquecer, é só você assimilar a palavra ação e lembrar da palavra coração. Dentro do coração tem ação.
Ou seja, uma pessoa só faz ações se o coração dela está batendo. Coração, ação. Correr, andar, falar, caminhar, dançar. Isso tudo são ações. As ações são realizadas por quem está vivo. Sendo assim, ação, coração. Coração, verbo. Por enquanto, vamos aprender o verbo amar. To love. Sexta classe gramatical. Pronomes. Os pronomes, eles trabalham em função dos nomes. Eles trabalham como substituto dos nomes. Exemplo, o meu nome é Marcelo. Qual seria uma palavra que vai substituir o nome Marcelo e que vai trabalhar em prol do meu nome, que é Marcelo? No caso, seria ele. Exemplo, Marcelo é legal. Ele é legal. Então, o ele está substituindo o nome Marcelo. Sendo assim, os pronomes, eles substituem os nomes. Alguns pronomes são eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles ou elas, e eles ou elas para coisas e animais também. Mas o importante agora é você saber o que é um pronome, e vamos aprender somente o pronome eu, que no caso é I. Então grave a frase I love you, que no caso é eu amo você. Advérbio. Advérbio, o nome já está falando. Ad de adicione e verbo de verbo. Adicione ao verbo. São palavras que você vai adicionar ao verbo, ou seja, é como se fosse o espelho do verbo. Você vai dar característica para o verbo. Nós já aprendemos o verbo amor, to love. Vamos então dar uma característica ao amor. O advérbio também segue a mesma característica do adjetivo, ou seja, ele não gosta de ficar no final, ele tem que dar a característica antes. Frase-chave: amor mau, ou seja, um mau amor. Bad love. Bad love. Então nós temos um verbo, que é o love, e o advérbio adicionado ao verbo, que é bad. Então, bad love. Sétima classe gramatical. Numeral. Numeral, o nome já está falando, né? Indica números. Nós já aprendemos a palavra bike. Vamos então falar duas bicicletas. Two bikes. Oitava classe gramatical. Injunção. O nome já está falando. In, em e junção, juntar. Então, em junção, que ele junta. A injunção vai então juntar duas palavras, uma do lado da outra. Bom, nós já aprendemos a falar bicicleta e amor. Vamos falar então bicicleta e amor em inglês. Bike and love. Frase-chave, decorem essa frase. Bike and love. Nona classe gramatical. Conjunção. O nome já está falando. Ele tem o papel de fazer uma junção. Com uma junção grande. Sendo assim, basicamente a injunção junta palavras pequenas, né? Já a conjunção, ela tem a função de juntar frases. Vamos então falar a frase. I love you, but. O but é uma conjunção, que ele vai ligar a frase I love you, but I love the bike. Ou seja, eu amo você, mas eu amo a bicicleta. Então, esta palavrinha que fica no meio juntando duas frases, elas são chamadas de conjunções.
E vamos para a última classe gramatical. Essa é uma das mais fáceis. Olha o nome. Interjeição. A palavra interjeição tem que lembrar injeção. Algumas pessoas, quando vai tomar uma injeção no posto, elas gritam: ai, ui, oi. Algumas sorriem, kkkk. Outras gritam: ei, olá, hello. Sendo assim, injunções são palavras que expressam sentimentos. Vamos aprender duas injunções em inglês: hi ou hello. Bom, então estas foram as 10 classes gramaticais que vocês precisam dominar, vocês precisam saber. Vocês precisam saber o que é um artigo, substantivo, adjetivo. Vocês precisam saber o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um advérbio. Vocês precisam também saber o que é um numeral, o que é uma interjeição, o que é uma conjunção e o que é uma injunção. Vocês também precisam decorar as palavras-chave que eu deixei, que eu ensinei para vocês, e as frases-chave, que não são muitas. Foquem em decorar essas frases, elas são importantíssimas para dar base ao vocabulário inicial que vocês vão ter e também a já preparar para vocês para começarem a falar. Não subestimem o poder da simplicidade. Ah, são frases simples, são frases bobas. Para que eu vou decorar? Vocês precisam começar do começo. E o começo simples é o melhor começo para se começar algo. Bom, e eu já estou correndo a 7 quilômetros. Bom, assim que eu chegar em casa, eu vou fazer uma folha, né, para poder postar juntamente com o vídeo. Aí quem quiser imprimir, imprime. Mas eu preciso que vocês dominem esses 10 conceitos de hoje, com essas 10 frases chaves. Se vocês, a cada vídeo, 10 princípios decorados, logo a gente vai estar falando inglês. Mas eu preciso de que vocês se esforcem para decorar essas frases. Lembrando, parecem ser frases bobas, mas essas são frases chaves que vai fazer com que o seu estudo do inglês seja consistente, você consiga aprender e consiga falar de forma eficaz e rápida. É como uma criança, é como um bebê aprendendo a falar. Eles vão aprender palavras simples para depois irem para as complexas. E é assim que a gente está fazendo. Bom, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de curtir e também divulga para os seus amigos, que eu quero. A gente está com muito pouco inscrito, muito pouco. Eu preciso de mais inscritos. Quero mais pessoas aprendendo. E para o vídeo 2, aí a gente vai continuar. Lembrando, a gente vai sempre estar falando dessas 10 classes gramaticais. Então elas que são o início de aprendizado, para um aprendizado eficaz do inglês. Bom, eu vou continuar minhas corridas aqui até completar 10 quilômetros. E eu completei 10 quilômetros. Até mais.